Bonjour, meus amores, sejam muito bem-vindos ao podcast da Adriana Souza, onde teremos conversas profundas sobre autoconhecimento, espiritualidade, vida verdadeira na prática. A gente vai conversar sobre as coisas mais básicas do nosso dia a dia, mas nós vamos fundo, nós vamos profundamente, a gente vai cuidar de você, que é a pessoa mais importante deste mundo. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos, é uma alegria imensa reabrir este espaço. Já tivemos outras fases deste podcast, mas agora, abrindo o nosso ano de 2022, cada um aqui, né, da sua forma, do seu jeitinho, abrindo mais um ciclo com planos novos ou aqueles planos que a gente já tenta colocar em prática, né, há bastante tempo, coisas que a gente dá continuidade, não importa, cada um de nós é único como tem que ser e essa energia de ano novo, ela é muito boa. Bom, sou brasileira, né? Moro no Canadá, mas sou brasileira, então essa energia de começar o ano em pleno verão, o que faz com que a gente tenha esse desejo, né, pelo sol, pelo mundo externo, por fazer acontecer. Isso é muito vivo dentro de mim, embora eu já esteja aqui no Canadá há quase 11 anos, começando os anos no inverno, mas a gente é um misto de todas as coisas, de toda a nossa história, de todas as nossas vivências aqui no momento presente, compondo e integrando tudo aquilo que faz parte de nós. E eu tô muito feliz de ter você aqui comigo nessa nova fase deste podcast. Coloquei um nome bem óbvio, né? Pensei tanto, gente, eu lembro de 2013, quando eu inventei o nome Hoje Eu Me Sinto, né? Quem tá comigo aí desde os primórdios, a primeira fase do nosso trabalho aqui juntos, se chamava Hoje Eu Me Sinto, né? E nos últimos anos eu senti no coração de manter o meu nome mesmo, Adriana Souza, e existem poucas Adriana Souzas nesse mundo, né? Tem tanta Adriana Souza aí que me segue, mas enfim, eu fiquei pensando, eu falei, gente, deixa eu dar um nome bem legal pro podcast, né? Ai, que coisa boa! Uma energia tão gostosa de começar aí esse projeto novo. Aí eu pensei, lembrei de quando eu criei Hoje Eu Me Sinto, eu falei, você quer saber? É muito mais fácil quando as pessoas forem procurar, né? Nossa, a Adri falou que tá com podcast, deixa eu ir aí procurar. Que raio de nome será que a Adriana deu, né? Podcast da Adriana Souza, muito embora eu sei que tem 1 milhão, 2 milhões, bilhões de Adriana Souzas pelo mundo. Mas enfim, amores, Adriana Souza com Z, tá bom? Eu vou deixando aí o link do podcast espalhado pelo mundo para ficar mais fácil de vocês me encontrarem. Mas cá estamos. Então vamos abrir o nosso tema de hoje, que na verdade é um pouco uma continuidade do primeiro vídeo no YouTube aqui de 2022. Aliás, deixa eu já avisar vocês qual é o meu plano, tá? Os vídeos do YouTube, né, eles vão ao ar toda segunda-feira. Então o meu plano é transformar o YouTube, né, o áudio dos vídeos lá do YouTube, eu vou transferir para cá, porque eu sei que tem bastante gente que gosta de escutar podcast, né? Eu sou uma delas, adoro de manhã cedo vir me arrumar com meu cafezinho, escutando o podcast das pessoas que eu acompanho, que eu adoro. Então, eu vou fazer esse formato para o YouTube também. Então, quem gosta de me ver no YouTube, continua desse jeito. Quem prefere ouvir em vez de assistir, eu vou transferir o áudio do YouTube sempre aqui para esse canal de podcast, mas claro que teremos como este, né, um episódio que é em formato podcast mesmo. Então hoje, antes da gente começar, claro que temos uma longa introdução para vocês entenderem, né, o que é esse novo projeto. Então, a princípio, vou colocar para vocês aqui pelo menos um episódio por semana, tá? Mas conforme a demanda de vocês, colocaremos mais e mais, tá? Vocês podem trazer a sugestão de tema, tanto para o YouTube quanto aqui para o podcast, por todas as minhas redes, que lá no meu site vocês encontram todas elas, adrianasouza.com.br. Então, sem mais delongas, muitas delongas,
quem me conhece, vamos profundamente, né? Eu tenho a lua em Gêmeos, o que me faz falar bastante, mas tenho muitos e muitos e muitos planetas e casas em Escorpião, o que me obriga a ser profunda. Então temos um pouco de cada mundo aqui nesse podcast para vocês, amores. Então, como estava explicando, o primeiro vídeo lá no YouTube de 2022, fala sobre o quanto muitas vezes a gente se obriga a ser forte pelos outros. E eu senti muito forte no coração de dar uma continuidade para esse vídeo, que virou esse primeiro episódio do nosso podcast, que é, dentro do vídeo, tem uma parte que eu explico que, às vezes, a gente acha que precisa ser forte por todo mundo e tem a sensação de que não vai dar conta, de que não aguenta mais. Tipo, Dri, tá tão difícil ter que lidar com esse problema na minha vida. E além de eu ter que lidar com as minhas dificuldades, eu ainda tenho que segurar as pontas para os outros. Eu tenho que tentar poupar as pessoas que eu amo, porque, né, o povo já tá sofrendo, então eu tenho que dar conta aqui sozinho. E eu falei várias coisas, né, lá no vídeo, do porquê que essas coisas acontecem, né, por que a gente tem essa sensação de que tem que ser forte por nós e pelos outros. E uma das partes que eu trabalhei com vocês no vídeo foi sobre termos pontos a desenvolver. É como se a nossa alma soubesse que a gente tem uma capacidade muito grande e ela coloca esses desafios, né, pra gente, ou melhor, nós manifestamos essas dificuldades por quê? Porque a gente veio aqui com um potencial infinito. O nosso espírito tem desejos imensos. A gente veio para expandir. Só que o nosso ego tem medo, nosso ego tem limitações. O mundo onde a gente está instalado tem limitações. Então imaginem, é uma alma querendo ganhar o mundo e um ego limitando. É tipo aquele filho adolescente que quer ir para festa, quer ir para balada, quer viver a vida cheio de energia e tem um pai e uma mãe que precisam colocar limites nesse adolescente, até que ele entenda qual é o equilíbrio deste mundo, né? Então é um pouco isso que eu sinto que é a nossa dança nessa vida, é um espírito adolescente com um ego que parece um pai e uma mãe autoritário. Então, meus amores, o que eu quero esmiuçar hoje aqui nesse podcast é o fato dos nossos pontos a serem desenvolvidos não precisarem ser um sacrifício. Você não vai se desidentificar de você mesmo. Dri do céu, onde você vai parar? Vamos lá que eu vou explicar isso direitinho para vocês. Todos nós temos aqueles pontos que são mais difíceis na nossa personalidade, na nossa vida, aquilo que a gente tem mais dificuldade, né? Todos nós temos. Onde que moram as suas dificuldades, né? Você é uma pessoa muito tímida que trabalha para ter coragem de viver a vida realizando seus sonhos? Você é uma pessoa muito ciumenta e trabalha a autoconfiança para se sentir com a autoestima equilibrada, harmonizada, capaz de confiar em você, confiar nas pessoas que você ama, sem essa necessidade de controle? Você é uma pessoa muito explosiva, que tem o desejo de ser uma pessoa mais zen, mais calma, né, mais tranquila? Quais são os pontos que você veio a desenvolver, né? É ser uma pessoa mais ousada, né? Você tende a procrastinar, deixar tudo para depois, ou a colocar os seus planos num canto porque você acha que não vai dar conta, né, de realizar, o que nunca tá bom o bastante. Você é uma pessoa com muita dificuldade de dizer não, de se impor. E aqui a gente ficaria, né, tratando das possibilidades até o infinito. Mas o que eu quero, meus amores, é trazer para nós uma visão um pouco mais equilibrada, uma visão muito mais aconchegante desses pontos a serem desenvolvidos. Porque assim, a nossa alma sabe do nosso potencial. Dentro do nosso sistema, dentro das nossas vivências, a gente vem desde do infinito, desde o eterno, né?
E aqui, claro, respeitando a crença de cada um, se você acredita em vidas passadas ou não, a questão é, a nossa alma, ela é parte de Deus, a nossa alma é infinita. E nessa jornada específica como humanos, nessa vida que estamos nesse momento, a gente veio transcender, a gente veio expandir, e cada um de nós tem os desafios pessoais. Algumas pessoas chamam isso de karma, eu gosto de chamar de desafios, de pontos a serem desenvolvidos. E aí o que acontece? A nossa alma puxa a gente. É como se ela engatasse a primeira e ela quer ir, ela força. Não força por mal, né? Porque a alma nem tem esse tom, né, de forçar alguma coisa. Eu só estou explicando desse jeito para ficar mais didático. Mas a nossa alma tem desejos, ela quer fazer acontecer, ela quer expandir, ela quer mostrar pra gente que a gente veio subir no palco e arrasar, né? Só que o nosso ego, ele tem medo. E como que ele reage diante desses desejos da alma? Ele reage com insegurança, ele reage com dúvida, ele reage com catarse, né? Então, quando a gente está diante de uma possibilidade de expansão, tem uma parte dentro de nós que quer e tem uma outra parte em nós que diz não. O que aparece com medo, o que aparece com um monte de ranço, né? Ranço, normalmente, né? Quando a gente tem ranço de alguma coisa ou de uma pessoa, ali está um grande ponto a ser desenvolvido, mas que o ego está com muita resistência. Então, sempre quando o nosso ego responde com resistência a algo, provavelmente a nossa alma está mostrando para nós um grande potencial a ser desenvolvido, uma parte da nossa missão muito importante que a gente não se sente capaz, né? Isso eu sei que vocês já sabem. Só que dentro desse processo, o que eu tenho percebido em muitas pessoas que falham nessa expansão, vamos dizer assim, a gente nunca falha na nossa expansão, meus amores, mas digamos que a gente pode resistir muito a essa expansão, resistir muito ao nosso desenvolvimento que nos leva para o mais, que nos leva para a nossa prosperidade, que nos leva para a nossa felicidade, as nossas realizações. E daí o que acontece? Sabe por quê? Qual que é normalmente a tradução que o nosso ego faz e que convence a gente de parar esse processo tão importante? É a desidentificação. É quando, principalmente quando a gente tem ranço, implicância ou medo, né? Do tipo, a psicologia trata disso muito bem, né? Quando fala das projeções, de quando a gente detesta algo em alguém, né? E a psicologia fala que nós somos o reflexo dessa pessoa ou dessa situação, e é por isso que nós reconhecemos isso com tanta implicância, porque é algo que também tem em nós, é uma sombra que está pedindo para ser transcendida. Tem esse tom também, mas o que acontece com a gente e faz com que a gente desista, com que a gente ignore, com que a gente coloque debaixo do tapete algo que seria um grande ponto a ser desenvolvido. Porque a gente, né, diante de uma questão como essa, né, como a psicologia trata de projeção, você vai falar, mas espera aí, Dri, eu não sou essa pessoa, eu não sou nem um pouco parecido com essa pessoa, eu não sou nem um pouco a favor dessa situação, como que você está me dizendo que eu sou igual a isso, estou resistindo, né? Quem me acompanha há mais tempo já me ouviu falar sobre isso várias vezes, né? Então vamos entender melhor, não é que você é igual a essa pessoa, exatamente você não é igual a essa pessoa, exatamente você pode de fato não estar de acordo com essa situação, mas essa questão está cutucando em você um ponto a ser desenvolvido. Então vamos supor, você que é uma pessoa extremamente retraída, quando você encontra uma pessoa que é extremamente exuberante, provavelmente você vai criticar, vai julgar, né? Por quê? Porque esse é um ponto a ser desenvolvido em você. Prestem atenção, amores. Um ponto a ser desenvolvido. Jamais você vai se transformar naquela pessoa. Existe um ponto naquela pessoa que conversa com um ponto em você que precisa ser expandido. Jamais ser igual ao outro. Aí é que mora a grande chave da transformação. Então, o que nos faz resistir, o
que nos faz rejeitar algum ponto a ser desenvolvido, alguma expansão, alguma superação, é que a gente tem medo de se transformar numa outra pessoa. E é claro que não é esse o objetivo. Por isso que a gente cria tanta resistência. Então tenta pensar agora nesse misto. Nesses pontos que você sabe que você tem dificuldade, mas que algo dentro de você sabe que precisa ser trabalhado. Pega esses pontos aí. E agora a gente vai fazer um carinho no seu ego, mostrando para ele que você não precisa se atropelar, você não precisa fazer com pressa, você não precisa ser igual àquilo que os outros estão ordenando que você seja, né? Às vezes as pessoas vêm com os conselhos, você deveria. Eu, como boa aquariana, pego um saquinho, jogo todo esse deveria lá dentro e mando para a luz divina, para não dizer outra coisa. Então, com muita leveza, com muita amorosidade, a gente olha para isso tudo, respira, rumina, né? Muitas vezes a gente não consegue apenas vou meditar nesta situação. Quando a gente está mais iluminado, a gente consegue meditar na situação. Quando a gente está mais humano, a gente simplesmente rumina aquela informação e no momento que for possível, a gente floresce aquela informação toda. E daí a gente percebe, então peraí, eu sei que eu posso ser um sucesso nesta questão. Eu não sei como, mas eu sei que aqui está um ponto a ser desenvolvido. Os contrastes que se apresentam diante de mim, ou seja, aquelas pessoas mais difíceis de se conviver, aquelas situações que puxam a gente no nosso máximo, aquelas crises que nos obrigam a mudar, né? Então tudo isso é a alma puxando a gente, porque provavelmente a gente já teimou muito, porque a gente já resistiu muito, porque a gente já disse muito não para a vida em um ponto que a alma trouxe a gente para transcender, para desenvolver, para expandir. Portanto, meus amores, o que eu quero marcar hoje nesse nosso primeiro podcast é que a sua alma não quer que você deixe de ser você mesmo. De forma alguma, porque seria o oposto do nosso objetivo aqui. Então, você, dentro da sua essência, dentro do seu jeito, dentro da sua verdade, que é só sua, que ninguém tem o direito de te dizer o que é certo ou o que é errado, você vai sentir os pontos a serem desenvolvidos. Que seja com medo, com ranço, com resistência, com rejeição, com raiva, com desânimo, tanto faz. A gente sabe quais são os pontos a serem desenvolvidos. Rumine ou medite neles o tempo que for necessário. Mas quando a sementinha te chamar no coração, não caia no abismo de achar, eu não vou desenvolver isso não porque eu não quero ser igual ao fulano, ou porque eu não quero cair na situação aí que está se apresentando para mim. Calma, respira e lembra. Esse ponto a ser desenvolvido, esse ponto que está difícil para você, é a tua grande liberdade. É a tua grande liberdade. Aquela famosa frase, né? Disciplina é liberdade. E é isso mesmo. Você vai mexer numa coisa que é difícil para você, mas isso te levará para o mais, para a prosperidade, para a realização. Então, olha para a resistência. É difícil mesmo, meus amores, mas não caia no abismo do medo de deixar de ser você, porque isso nunca vai acontecer. Isso é impossível. Olhe para as projeções, olhe para as dificuldades, mas não se preocupe. Você não precisa fazer o que os outros estão mandando você fazer. Você não vai se parecer com aquela pessoa que você tem ranço. Muito pelo contrário. É a projeção, o espelho, nada mais é do que um ponto apenas. É um ponto dolorido em você, que você precisa sim expandir, mas não para ser igual ao outro, mas para ser a melhor versão de você mesmo. Você no mais, você na expansão, certo? Espero do fundo do meu coração que essa
essas profundezas que nós mergulhamos hoje possam ter despertado aí no seu coração aquilo que de melhor há em você, tá bom? É uma alegria imensa abrir nesse 2022 esse novo projeto do podcast. Qualquer dúvida que vocês tiverem, temas a sugerir, quiser marcar uma consulta, estou com a agenda aberta tanto para a terapia floral tradicional quanto para os atendimentos do eu superior. Tudo explicadinho para vocês lá no meu site, adrianasouza.com.br, e eu espero vocês no nosso próximo episódio do podcast da Adriana Souza. Um beijo!